Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 17 de junho de 2026. Nós estamos começando agora uma edição quentíssima do Desperta nesta quarta-feira, cheia de informações em todas as áreas, na área do futebol, na área da justiça, na área da política, enfim. A terça-feira foi um dia extremamente quente e nós devagarzinho começamos a conhecer o mafioso que era esse tal Daniel Vorcaro. E como a máfia pode influenciar, inclusive, o comportamento de homens que deveriam ser as vestais do país, né? Ontem nós tivemos um dia de massacre no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça colocou Gilmar Mendes nas cordas quando esse deu uma de Luiz Fux no dia do julgamento do Bolsonaro, tá? E isso aconteceu durante o julgamento dos habeas corpus do primo e do irmão, do primo e do pai de Daniel Vorcaro. O ministro Gilmar Mendes foi voto vencido, mas tomou uma surra, mas que surra! Eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade em ter alguma simpatia pelo ministro André Mendonça, mas a partir do que aconteceu ontem, estou mudando aqui a minha ideia, né? E aí você vai falar, mas não pode, ele é bolsonarista. Mas olha, a atuação dele ontem foi absolutamente correta, tá? E revelou um Gilmar Mendes muito, mas muito preocupado mesmo em usar certos argumentos que nem fazem sentido para embasar decisões que sabe-se lá quais são as motivações, sabe-se lá, tá? Com certeza, ele poderia ter mudado de ideia ontem, o Gilmar Mendes, a partir da chuva de argumentos apresentados pelo ministro André Mendonça, mas não o fez e ao não fazê-lo, se colocou numa posição muito esquisita, para dizer o mínimo, na edição de hoje, tá? Esse aqui vai ser o fulcro do nosso jornal, mas nós temos muitas outras informações aqui e ontem foi um dia que finalmente saíram muitos gols na Copa do Mundo, né? Los hermanos argentinos estão se candidatando aí a favoritos de novo, hein? Apesar de todas as dificuldades que eles tiveram lá na fase de classificação para essa Copa, eles ontem apareceram e o Messi sozinho fez 3 gols. Não sei, daqui a pouco o Alex vai falar pra gente se tem algum outro jogador que teve o mérito de fazer 3 gols durante uma única partida nessa etapa de uma Copa do Mundo, tá bom? Pessoal, é isso aí. Eu vou chamar já meus companheiros aqui para o nosso Papo de Boleiro de hoje, porque o dia é longo e eu tenho pouco tempo para falar de tanta coisa assim. Bom dia, meninos. Vamos rodar a nossa vinhetinha, Alex, por favor. Só um momento, que você vai calçar aqui. Peraí. Atenção, senhores, vai aparecer uma vinheta sem a agora. Vinheta. Vamos assim hoje, então vamos lá, Papo de Boleiro. Bom dia, Lula, bom dia, Alex. Bom dia a todos, bom dia. Quarta-feira de corrida, então o nosso Papo de Boleiro será um pouquinho mais rápido, porém todas as informações serão informadas aqui à nossa audiência. Muito bom. Tem que falar do Papo Legal também, Alex. Cadê o Papo Legal? O Alex é a nossa merchandete aqui, viu, Lula? Fala, isso Alex. mesmo. Também não esqueça da sala do Desperta ICL ali no Papo Legal, papolegal.app. Lembrando que também agora tem o Papo Legal na redação e hoje será exclusivamente com o Lucas Rocha das 10h30 até 11 horas. Então, além de tudo, nosso público tem essa interação conosco, com os jornalistas aqui do ICL para dessa proximidade. Então fiquem de olho e também participem da enquete que estará logo estará disponível lá na nossa sala do Desperta no Papo Legal. E também siga o Panúzio e o Lula, que é LCP, o arroba do Lula, do Panúzio é Panúzio e o meu é Alex Amorim, eu alterei recentemente. Então vamos nessa, Panúzio. Vamos lá. Lula, bom dia para você, bem-vindo aqui. Olha, que dia de jogos maravilhosos ontem e desempenhos individuais maravilhosos, né? Bom dia, Fábio, Alex, quem nos assiste, quem nos ouve. Foi um dia de Copa do Mundo, um dia de uma França irreconhecível no primeiro tempo, tão irreconhecível no primeiro tempo que parecia o Brasil no primeiro tempo. A França não fez nada no primeiro tempo do jogo de ontem, mas depois entregou tudo o que se esperava dela. No segundo tempo, fechou o placar em 3-1, 2 belíssimos gols do Mbappé, sobretudo o segundo gol de fora da área, um chute espetacular e uma presença de campo fantástica do Olise, que é candidato a craque da Copa, né? Agora, o show
o espetáculo foi da Argentina. Eu estava lendo algumas crônicas de Copa, né, nos jornais argentinos, que são fantásticas, né, e que mantêm esse hábito que nós tivemos um dia, e eles disseram que o grande diferencial, a grande surpresa para a Argentina nessa Copa é que pela primeira vez na história a Argentina chegou a uma Copa do Mundo sem crise nenhuma, nem dentro de campo, nem dentro do time, nem fora do time. É um time equilibrado, é um time coeso, é um espetáculo você ver como a esquadra do Scaloni se mexe dentro de campo. Todo mundo sabe o que fazer com a bola e sem a bola. Quando retoma a posse de bola na sua intermediária, você enxerga o time preenchendo o próprio ataque para fazer o gol e tendo a figura central do Messi, que ontem foi espetacular, né? 3 gols lindos, o segundo gol foi de uma oportunidade de rebote, agora o terceiro gol foi uma pintura, e que coloca o Messi já como o artilheiro de todas as Copas, igualou ontem a marca do Klose, né? 17 gols em Copas do Mundo, e tende a avançar muito mais que isso. Então, esse foi um resumo do dia de ontem. Lula, será que nós temos algum outro registro de um jogador que fez tantos gols numa mesma partida em Copa do Mundo? Não sei se... Temos, claro. Temos? O próprio Mbappé fez um hat-trick na final, né, da Copa de 2022. Né? Então temos sim. Cristiano Ronaldo da Espanha. Mas talvez o Alex está lembrando aqui o Cristiano Ronaldo contra a Espanha, porque o Alex é um cristiano ronaldista, tá? Sim. Seja lá o que isso significar. Sim, isso mesmo. E complementando a informação do Lula, o Messi chegou a 16 gols, só corrigindo ali a informação. O Klose ficou 4.361 dias na frente ali na posição máxima de artilheiro da Copa do Mundo, e é seguido por Ronaldo com 15 gols e Mbappé com 14 gols. Muito bom. O Anderson me passou a informação, Oleg Salenko fez 5 gols na vitória da Rússia contra Camarões por 6-1 em 1994. Vocês veem como é que o sujeito, quando é desatualizado em relação à informação desportiva, né? Pisa na bola. O cara, tô falando de mim, tá? Falando de mim mesmo aqui. Mas vocês estão acostumados comigo, estou no algo estranhar aqui, né? Bom, e a partida da França, hein? E o Mbappé também foi outro que marcou o dia de ontem, né? Foi um dia em que os talentos individuais apareceram no futebol que parecia matizado como um chão de fábrica tático, né, Lula? E, enfim, e sem a possibilidade de que apareçam estrelas como essas, velhas estrelas que estão brilhando aí como supernovas no universo do futebol. Exatamente. Nossa, o Fábio foi até espectralmente romântico aqui ao falar de futebol, né? Mas os péssimos gramados dessa Copa do Mundo, porque são gramados de grama natural, mas feitos dentro de um conceito de grama artificial que vai provocar lesões sérias nos jogadores, mas eles são como uma espécie, então eu vou pegar agora essa deixa romântica do Fábio, eles são um chão de estrelas, né? E ontem, no segundo tempo, né, a seleção da França mostrou que é sim uma esquadra estelar. O primeiro tempo não. O primeiro tempo da França foi pavoroso, como o primeiro tempo do Brasil contra o Marrocos, né? Sim. Agora, Alex, eu queria te ouvir, né? E ouvir o Fábio também, né, sobre as possibilidades do Brasil. O Brasil ontem treinou sigilosamente, um treino fechado, mas a gente soube que o Ancelotti testou o retorno da tática do 4-2-4, tirou o Casemiro do time, o time titular treinou
com possivelmente o Fabinho, né, fazendo dupla com o Bruno Guimarães no meio. O Marquinhos saiu da zaga e deu lugar ao Bremer, isso pode ser uma novidade muito razoável. O Ibáñez deu lugar definitivo ao Danilo, que poderá começar jogando e ser o capitão do time no jogo. Sim. E no ataque entraram o Ryan e o Luiz Henrique, e o Rafinha saiu, tá? Sim. Junto com o Igor Thiago. O que é que vocês acham disso? Então, ontem no treino... Eu não acho nada. Não. Eu gostei do comentário. Vou continuar aqui. O Neymar ontem teve o treinou, porém ele entrou primeiro de tênis e depois colocou as chuteiras e fez uma brincadeira com a bola e tudo, porém não está apto para o jogo contra o Haiti. Eu creio que a seleção brasileira tem que modificar ali o ataque, colocar o Endrick, utilizar também o Vinícius Júnior e o Rafinha. Querendo ou não, o Rafinha... Nós temos que torcer para ele fazer o que ele faz no Barcelona, o que ele faz no Barcelona, colocar em prática na seleção brasileira. E no meio de campo, eu colocaria sim o Fabinho e o Bruno Guimarães, e colocaria ali na frente, deixaria o Lucas Paquetá, porque a gente não tem outro jogador com as qualidades ali de armação. Eu gosto muito do Fabinho desde a época do Liverpool, e ele pode jogar também como lateral direito, se o Ancelotti precisar, porque no Mônaco, em 2018, ali quando o time do Mônaco foi a grande novidade ali daquela época. Tinha o Mbappé como atacante, o Fabinho, o Bernardo Silva, grandes nomes, e o Fabinho fazia essa função como lateral direito também. Então eu creio que alterando ali o ataque, colocando o Endrick para deixar o ataque mais móvel, colocando o Fabinho, que tem aquela saída de bola e o chute à distância também, é algo notório, algo que seria exemplar ali para a seleção brasileira. A zaga ali, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, eu não mexeria, porque o Marquinhos, querendo ou não, ele vem de 2 títulos europeus ali da Champions League pelo PSG, e o Gabriel Magalhães, eu acho que ele é o pilar essencial ali da zaga, porque o que ele tá fazendo no Arsenal, também atual campeão da Premier League, é algo notório. E na zaga, ali nas laterais, não tem muito o que ser feito, é Alexandro, e pode trocar, colocar o Danilo ali como zagueiro ou lateral direito na época que ele era da Juventus e Real Madrid, e também pelo Santos. Muito bom. E Perfeito. Sobre os jogos de hoje? E perfeito. Então, só um minutinho para fazer uma justiça aqui que o chat está cobrando. E a gente não falou do Haaland e da Noruega, né? O Haaland ontem também, a Noruega volta à Copa do Mundo, faz uma estreia, mete 3-1 no Iraque. A única raiva que eu tive nesse jogo foi o gol do Iraque, porque eu tinha colocado 3-0 no bolão, estava segurando, né, com isso os meus 3 pontos que me dariam um salto, mas o Haaland, se você acompanhar o Haaland durante o jogo, né, você vê que o Haaland é um norueguês com coração sul-americano, né? Ele é uma liderança no ataque. Ele, no último segundo de jogo, ainda estava chamando o time para ocupar a área, para tentar fazer o 4º gol no lançamento, numa bola solteira lá sobre a área. Espetacular. O Haaland vai dar trabalho. E olha, acho que vamos encontrar a Noruega nas oitavas de final, né? Acho que a gente chegará lá e será um jogaço. Mas não me mete medo, apesar disso tudo que eu falei aqui. Sim, né? E fale. Só complementando, o Haaland, ele tem 51 jogos pela seleção norueguesa, ele tem 57 gols e 7 assistências, com aqueles 2 gols que ele fez ontem e a assistência no final do jogo, que aquela assistência colocou a Noruega em primeiro colocado no grupo. E outro dado importante é que a Noruega, nas eliminatórias, foi a única seleção 100% e a se classificar ali nas eliminatórias e para a Copa do Mundo. Então, teve a seleção belga, que era a grande esperança, agora tem a seleção norueguesa, que querendo ou não está brilhando os olhos, e tem o Haaland, o nosso cometa, ali no ataque da seleção norueguesa. Eu vou procurar conhecer todo mundo que vocês falaram aí, tá? Que eu não faço a menor ideia de quem seja. Bom, agora vamos falar dos jogos de hoje, porque a gente precisa andar com o programa, estamos com a nossa pauta cheia aqui. Vamos lá, Sim. né?
Vou falar rapidamente. Hoje, eu não coloquei da seleção brasileira no meu Instagram. Eu coloquei hoje o Cristiano Ronaldo. Hoje terá Papai Cris em campo, 2 horas da tarde contra o Congo. Lembrando que em Copas do Mundo o Papai Cris não é tão bom. Ele fez 8 gols em 22 jogos. Então terá transmissão na Cazé TV, no Houston Stadium. O Grupo L, teremos a novidade, a estreia da Inglaterra contra a Croácia. Vai ser um grande jogo ali. Terá a transmissão da TV Globo, SBT, Sport TV, NS Sports, Globoplay e Cazé TV. Já à noite teremos 2 jogos. A estreia de Gana contra o Panamá terá a transmissão exclusiva da Cazé TV no Toronto Stadium. E finalizando, 11 horas da noite, nossos amigos colombianos. Vou torcer porque tem o Arias, o Richard Rios também, contra o Uzbequistão no Estádio Azteca ali no México. E terá a transmissão pelo todos os canais da TV aberta, fechada e nos streams, como ali na partida contra Portugal. Muito bom. Lula, mais alguma coisa sobre a Copa? Podemos encerrar. Não, eu só queria, no final, te ouvir, porque eu vou ligar 2 temas do nosso jornal. O Samir Chaud, presidente da CBF. Pois é, então. O Samir Chaud, presidente da CBF, abandonou a delegação brasileira, está agora em Orlando tentando recuperar o casamento dele, porque ele percebeu que está sendo vítima, mas ele não é inocente, ele está sendo vítima de um ardil para retirá-lo da presidência da CBF logo depois da Copa, e esse ardil disse lá, para quem cobre a Copa, que tem muito a ver com o filho de Gilmar Mendes, Francisco Mendes, que é, sim, um dos possíveis candidatos a substituir o Samir Chaud na presidência da CBF, no próximo mandato, no próximo ciclo de CBF, e as denúncias que vêm à tona, né, de ele estar com um amante em Nova York e com a mulher no México e pagando com dinheiro da CBF as despesas das 2 delegações familiares na Copa do Mundo, sairiam, né, desse esquema de briga, né, dentro da própria CBF. E aí une Gilmar Mendes, família Mendes, né, nesse processo, e vamos falar muito dessa família aqui no restante do jornal, né, Fábio? Vamos falar muito, sim. Enquanto o filho do Gilmar Mendes tenta destruir o Chaud lá, né, que levou a amante para o exterior junto com a mulher às custas do contribuinte do futebol brasileiro. Aliás, não sei nem se tem verba pública na CBF, depois o Lula podia me esclarecer isso. Mas, enfim, o filho do Gilmar Mendes destruindo o adversário dele, lá o contendor na presidência da CBF, e o André Mendonça destruindo o Gilmar Mendes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente vai ver isso tudo, né, Lula? Exatamente. É isso aí, gente. Pessoal, vamos nessa então. Até amanhã. O Papo de Boleiro fica por aqui. Daqui a pouquinho o Lula volta. O Alex segue por aqui falando no meu ouvido e dirigindo as nossas câmeras. Tchau. Até amanhã. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Primeiro, previsão do tempo. Vamos rapidinho, porque o dia está lotado. O programa já estou atrasado aqui. Olha só, avisos meteorológicos. Primeiro, não tem nada do mapa do Brasil, tá bom. Olha, só tem aviso meteorológico lá para o extremo oeste do Brasil. E aqui no sul tem um alerta de tempo frio, né? Assim como tem um alerta de chuva lá na Bahia. Vamos para a previsão aqui? Olha, essa parte amarela do mapa está seca, né? Chuva mesmo só no litoral aí, sul da Bahia até o Rio de Janeiro e lá em Simão. O resto tudo do Brasil está com um dia ensolarado aí, né? Sol de outono, para quem gosta. Vamos lá, Porto Alegre vai ter máxima de 16 graus, vai ser um dia frio. Florianópolis, 19, Curitiba, 18, São Paulo, 19 graus de máxima. Rio de Janeiro, chuva isolada por lá com 26 graus de máxima, e Vitória, 27 graus Celsius, possibilidade de chuva isolada também. Belo Horizonte, dia claro, 27 graus. Em Campo Grande, 25 graus Celsius nas horas mais quentes, poucas nuvens. Em Goiânia, também poucas nuvens com 28 de máxima. E lá em Brasília, 26 graus Celsius. Em Cuiabá, 34 graus Celsius. Em Porto Velho, a temperatura máxima vai ser de 34, aqui chove em todo o norte, tá? Em Rio Branco, 32 graus Celsius de temperatura. Em Manaus, 33. Boa Vista, 31. Macapá, 32. Belém do Pará, 34. E Palmas, Tocantins, 36. No Nordeste, chove aqui em São Luís,
onde vai fazer 32 graus à tarde. Em Teresina vai fazer 36 e a partir daqui não chove mais. Nem em Fortaleza, que terá 31, nem em Natal, que terá 29, nem em João Pessoa, que também terá 29, Recife também com 29 graus de máxima, Maceió com 30, Aracaju com 28 e Salvador também não deve chover, 27 graus de temperatura máxima, tá bom? Eu estou correndo aqui porque hoje o programa está muito cheio e eu preciso mostrar para vocês agora a capa do nosso site, tá? A capa do ICL Notícias, que você já deve estar acostumado a encontrar todas as manhãs aí, porque está uma síntese do que aconteceu no dia de ontem, das projeções, de tudo que virá hoje. Tá vendo essa foto aí? Pois eu preparei uma coisa aqui, olha, vou pedir pro Alex colocar aqui na tela. Tira um pouquinho, Alex, só para eu colocar aqui, isto aqui que você vai ver. Quem são essas duas figuras aí? Sugar Daddy, Daniel Vorcaro, o banqueiro vigarista mafioso, e o Sugar Elder, né? O Ciro Nogueira, um homem que transformou o mandato parlamentar numa casa de prostituição, que se dispôs a, por um trocado qualquer, fazer o diabo para agradar quem paga as contas dele. E não são só as contas da mesada caríssima de 6 milhões que a gente conheceu ontem. São contas em programas luxuosos, como você está vendo aí, o Sugar Daddy dele, né, o Vorcaro, e o seu Sugar Elder. Sugar Elder significa velhinho de aluguel, tá? É uma alusão aqui a Sugar Baby, mas não dá para chamar o Ciro Nogueira de Sugar Baby, né? Então tá aí, Sugar Daddy e Sugar Elder, o mafioso e a sua garota de programa, o senador da República, Ciro Nogueira. Esse cara, Ciro Nogueira, tá bem ferrado, hein? E não é para menos, tá? Ele, Vorcaro, com a ajuda de políticos do estirpe desse Ciro Nogueira, montou um esquema mafioso e ontem esse esquema mostrou as suas garras no julgamento de 2 habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, que você já vai ver daqui a pouco em detalhes, porque foi uma liça. O André Mendonça devia ter mais respeito pelos velhinhos, tá? Ele bateu tanto no Gilmar Mendes que o Gilmar Mendes perdeu até o rumo de casa, perdeu as estribeiras. Vocês vão saber por quê daqui a pouco. Bom, aqui nos destaques, nos outros destaques, você vai ver que a denúncia daqui do ICL, né, da matéria do Calejon e do Demore, embasou o inquérito da Polícia Federal sobre uma sacola de dinheiro que o piloto Matozinho contou para nós que levou para o Sugar Elder do Daniel Vorcaro, para o senador Ciro Nogueira, tá? E vem também a informação de que o Ciro Nogueira, olha, custou 6 milhões de reais em mesada, tá? Desse banqueiro vigarista mafioso, tá bom? E, além de tudo, o presidente da Câmara, como você está vendo aí nesse segundo texto, olha, Vorcaro pagou hotel de luxo para quem? Para Mota, Hugo Mota, tá? Relações extremamente sediciosas, né? E também para o seu Sugar Elder, Ciro Nogueira, tá? Hotel de luxo lá nos Estados Unidos, lá em Lisboa, né? Durante o evento de lobby do Gilmar Mendes, chamado Gilmar Palusa, né? Olha, Trump e Lula se encontraram no G7, se cumprimentaram, mas foi só. Como a gente já previa, não houve uma reunião entre ambos, até porque não havia muito o que falar, e o Lula adotou uma posição de cautela. Tudo isso está aqui no nosso site. Nos destaques secundários, mais informações sobre a máfia que esse banqueiro vigarista armou no Brasil. Olha, a família do sicário, né? O sicário foi aquele sujeito que se matou assim que foi preso. Mas, enfim, a família dele ameaçou expor os arquivos que estão na nuvem, os arquivos do telefone celular. Agora, o ministro André Mendonça, uma vez que a Polícia Federal não conseguiu quebrar a senha para acessar os dados da nuvem do celular do Vorcaro, o André Mendonça requisitou a quebra do sigilo formalmente, tá bom? E temos uma outra informação aqui absolutamente grave, tá bom? Que é a presença de bicheiros, milicianos, policiais federais da Interpol na guarda pretoriana montada por esse vigarista mafioso do Vorcaro, tá bom? E aqui aparece com todas as cores a máfia que esse cara montou, tá? Diante disso tudo que aconteceu ontem em relação ao caso Master, né, a condenação do Eduardo Bolsonaro passou quase despercebida por nós aqui, porque era dada como favas contadas, e foi mesmo, foi por unanimidade. O Bananinha Lesa Pátria foi condenado a 4 anos de prisão, tá? Considerou o julgamento uma palhaçada. Vai falar o quê também? Não, adorei? Não ia, né?
E olha, aqui mais uma informação que vincula Copa com maus hábitos de políticos. O Romário, o baixinho, mostra também que não tem muita estatura moral quando aceita receber 46 mil de salário para fazer comentário na Copa do Mundo. 46 mil do contribuinte brasileiro. Está lá ele na Copa do Mundo e o Senado aqui, que se dane, né? Esses são os destaques do nosso site. E agora, como nós temos muita coisa, eu vou chamar o Kleber Lourenço para começar o noticiário do dia. Kleber, meu amigo, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Panunzio, bom dia à comunidade do ICL, tudo bem? Bom dia também para a galera do Papo Legal, né? Isso, é. Kleber, hoje o noticiário está quentíssimo. Vamos começar a falar aqui sobre o julgamento de ontem, para que as pessoas entendam, estavam em julgamento 2 habeas corpus, do pai do Vorcaro e do primo do Vorcaro. Como é que eles chamam mesmo, Kleber? O Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e se não me engano, o Felipe Vorcaro também. Felipe Vorcaro. Então vamos lá. Olha, gente, isso acabou trazendo à tona porque o ministro André Mendonça ontem liberou o sigilo dessa parte de documentos que chegaram ao conhecimento do Supremo há 10 dias, a Polícia Federal mandou atrasada, ele avisou os colegas do julgamento que tinha material novo, apresentou as suas razões e nós tivemos o ministro Gilmar Mendes numa posição estranhíssima, que me lembrou por tudo aquele dia em que o infeliz do ministro Luiz Fux mudou de lado e passou a advogar a libertação dos cabeças da quadrilha do 8 de janeiro, né, Kleber? O Kleber também assistiu e ficou impressionado também, né, Kleber? Isso, ele adotou uma postura ali a favor da redução, do alívio das medidas cautelares para os familiares de Daniel Vorcaro, né? Ele queria trocar o regime fechado por penas alternativas, como, por exemplo, prisão domiciliar, ou no caso do primo de Daniel Vorcaro, Felipe, no caso dele seria só apenas a colocação de tornozeleira e a restrição de falar com outros investigados, ou seja, ele tentou trazer um abrandamento ali das penas, inclusive para um núcleo que é muito importante para as investigações, já que eles falam que o Daniel Vorcaro estava usando esse julgamento, inclusive, como termômetro para saber se ele avançaria ou não na delação, dentro dessa bagunça que ele decidiu fazer com as delações. E aí, eu vou até já pedir para o Alex deixar separado para a gente o vídeo, o primeiro vídeo que a gente tinha já separado, porque o que acontece? Essa questão da delação, é até importante entrar nesse ponto, é uma questão que eu venho batendo bastante já aqui no Desperta, que a gente já vem conversando, né, Panunzio, sobre a delação do Vorcaro, porque tudo parece que, enquanto ele fica tentando ganhar tempo ali, sabe-se lá para quem, na expectativa talvez de uma mudança de governo, de uma reconfiguração do Congresso, ele também, várias vezes eu apontei aqui, essa história de delação, essas idas e vindas, e esse monte de alterações, de vazamentos que, inclusive, segundo as minhas fontes na própria PGR, viriam em grande parte da própria defesa do Vorcaro, tinham como objetivo tentar criar dificuldades e anulações e nulidades no julgamento, para aí, quem sabe, Daniel Vorcaro conseguir até mesmo a liberdade ou a impunidade nesses casos. E ontem, durante esse julgamento, o ministro André Mendonça levantou esse mesmo ponto que eu já venho batendo aqui no Desperta várias vezes. Vamos ver esse VT rapidinho e aí a gente já segue para o próximo, pode ser? A primeira proposta de delação, eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Não, eu acho que todos nós devemos zelar para evitar ensejarmos não só a nulidade, mas a hipótese de suspeitas sobre a condução do... E mais que isso, ministro Gilmar, tentativas de obstaculizar as investigações. Não, e isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Olha, ontem, Kleber, fazer um comentário aqui depois dessa fala horrorosa de ouvir. Ontem, o ministro Gilmar Mendes conheceu um contendor à altura. O que o André Mendonça disse a ele é de uma gravidade gigante. O André Mendonça afirmou que tem um esquema dentro do Supremo Tribunal Federal, em relatorias que não são a dele, e que esse esquema forma um sistema
Para quê? Para proteger quem deveria ser apenado. Gilmar Mendes ficou numa posição muito estranha, até porque teve a oportunidade de mudar o voto depois da apresentação dos argumentos seríssimos que o ministro André Mendonça apresentou, mas não o fez, manteve a mesma posição. O que chama demais a atenção aqui, por que insistir numa coisa que, obviamente, não correspondia à decisão tomada, né, Kleber? Isso mesmo. E olha que ele fala também sobre a questão de estarem criando dificuldades para o andamento das investigações. Ele fala ali no finalzinho sobre obstaculizar o andamento do julgamento, que é outra coisa que a gente falou justamente ontem também cedinho, já que a Polícia Federal e a PGR, por lei, são obrigadas a parar e analisar toda a proposta de delação que Daniel Vorcaro fizeram às autoridades. Ou seja, não há um limite, ele apresentou as duas e acabou. E nem também tem isso de a PGR ou a Polícia Federal podem se recusar a analisar a proposta. Como dever funcional dessas duas instituições, elas precisam analisar as propostas de delação sempre que lhes são apresentadas. E isso demanda o destacamento de investigadores, delegados, as pessoas responsáveis pela investigação, para analisar os anexos, os documentos, ou seja, você destaca pessoas da investigação, você então tira uma mão de obra da investigação para analisar uma delação que não leva a lugar nenhum, como foram as primeira e a segunda, e ele já está, inclusive, pelas informações que eu tenho, analisando a possibilidade de uma terceira apresentação de delação. Então, tudo isso é para criar dificuldade. E aí, falando ainda sobre delação, como isso é algo extremamente problemático, por isso eu venho defendendo que, sim, a PGR e a PF precisam recusar todas as propostas de delação de Daniel Vorcaro, por conta de um outro ponto muito importante. Acho que a gente já está com o VT separado, que ele fala sobre a proposta de delação seletiva. Vamos ver esse VT rapidinho. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Então, veja só, Panunzio, delação seletiva sendo ofertada. Olha, a gente vai fazer uma coisa legal aqui, que nos interessa e bora seguir com isso. Veja só como é que foi. Inclusive, a coisa é tão absurda que, em outro trecho, a gente não tem esse VT, mas acho que não precisa, o próprio ministro André Mendonça fala que a defesa de Daniel Vorcaro chegou a apresentar a proposta de delação para o ministro André Mendonça, chegou a entregar para eles, para que eles pudessem olhar. E, funcionalmente, pelo rito processual, nesta fase que está de oferta da proposta de delação, o ministro André Mendonça não pode ter acesso à proposta de delação. Quem tem acesso e analisa é a Polícia Federal e a PGR. E ele afirma ainda rapidamente que ele não olhou a proposta, até porque não lhe cabe, não é o momento de ele analisar a proposta. Então veja só a bagunça e a farra da criação de nulidades que a defesa de Daniel Vorcaro tenta fazer constantemente nesse caso com essas ofertas de delação. Por isso, mais uma vez, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República precisam recusar as ofertas de delação, salvo em caso de Daniel Vorcaro decida de fato colaborar e falar, por exemplo, quem são as pessoas acima dele. Isso já está muito claro, que existem pessoas acima de Daniel Vorcaro e que bancaram esse esquema todo. Por quê? Uma reportagem de ontem, aqui do ICL, uma parceria com o site Alma Preta, junto do jornalista Pedro Borges e o Flávio VM Costa aqui do ICL, mostram, por exemplo, que tempos antes do Daniel Vorcaro comprar o Banco Máxima, que se tornou o Banco Master, ele estava devendo, ele estava com nome sujo no Serasa, 1 milhão. Como é que um cara desses, com nome sujo, depois consegue comprar um banco inteiro? Então e assim, já temos vários indícios aqui no ICL contra as reportagens nossas que corroboram. Tem gente, sim, acima de Daniel Vorcaro. Só nesse episódio se justifica uma delação. Se não, deve ser recusada, sim. Muito bom. Olha, só subsidiariamente aqui, quero mostrar para vocês uma reportagem que está na capa do Globo de hoje. A matéria é da Malu Gaspar, tá? Tá aí a pergunta de 1 milhão, sei lá, de 129 milhões de reais, né? Quem foi o advogado que propôs essa tal delação seletiva que o ministro André Mendonça considerou absolutamente imoral, disse que não quis nem ver, né? E a Malu está informando para a gente aqui, olha, o seguinte, o ministro não quis dar nomes, mas fez questão de dizer que não se tratava do Juca, né? José Luiz de Oliveira Lima. E ele diz o seguinte, olha, fazendo justiça não é o advogado que deixou o caso Juca, mas me chegou uma proposta de um advogado, né? Olhando bem nos olhos do ministro Gilmar Mendes. Quem é esse advogado? Aqui vem a explicação. Segundo a equipe da coluna apurou com fontes, a par das investigações,
O advogado a quem se referiu Mendonça é Roberto Podival, um dos maiores nomes da advocacia criminal brasileira, tá? E eu preciso lembrar aqui que, goste você ou não da Malu Gaspar, as informações dela são bastante assertivas e até agora nada foi desmentido, né? Aí vem a explicação. Podival era refratário a um acordo de colaboração premiada amplo que pudesse incriminar pessoas do seu círculo íntimo. E quem é o círculo íntimo? Do advogado, tá? Principalmente o ministro Dias Toffoli, né? Que fez o que fez, aquele papelão todo no começo dessa história toda. Olha, de acordo com fontes, diz a Malu Gaspar aqui, a quem o episódio foi relatado, Podival teria sugerido que não se incluísse em uma eventual delação de Vorcari nem ministro do Supremo, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Há algo que o advogado nega, o Podival está negando, tá? Mas está aí a informação no jornal O Globo, dizendo que foi ele, sim, que apresentou essa indecorosa proposta de uma delação seletiva, livrando o rabo de gente, né, dessa estirpe que eu falei aqui. Fala, Kleber. E tudo é muito grave nesse caso, Panunzio. Eu saí entre ontem e hoje, com uma série de reportagens no site, algumas já estão na capa, sobre a gravidade dessa situação, inclusive já reforçando o ministro Gilmar Mendes queria o relaxamento das medidas cautelares para eles, mas entre as matérias que nós temos, e acho que a gente já tem os prints separados, eu tenho, por exemplo, que enquanto eu analisei os relatórios da Polícia Federal ontem o dia inteiro, e enquanto o Daniel Vorcaro negociava sua primeira proposta de delação, o pai do Daniel Vorcaro negociava o silêncio da família do sicário, Felipe Mourão, que ameaçava expor arquivos ali e melar a delação de Daniel Vorcaro. Então, isso já é uma intromissão nas investigações. Em outro caso também, nós temos a irmã do sicário relatando que recebeu ameaças com fotos de fuzil e afins por conta, após a morte do sicário Felipe Mourão também. Em outro caso também, nesses mesmos relatórios, temos informações sobre fuzis blindados e arma raspada em posse do grupo ali, a turma que é a milícia privada de Daniel Vorcaro. Então isso tudo era intermediado por Daniel Vorcaro, junto com o pai de Daniel Vorcaro, e o pai do Daniel Vorcaro passou a operacionalizar a coisa toda depois que foi preso. Então veja só a gravidade da situação, a gravidade dos fatos revelados pela Polícia Federal e que eram tratados por Gilmar Mendes como, acho que estamos sendo muito excessivos com essas duas pessoas. Não, essas duas pessoas estavam atuando para criar dificuldades para a investigação. E aí, por último, até porque a gente está com o tempo corrido, mas só para chamar nossa audiência, daqui a pouquinho acho que o Demori também vai falar sobre isso com mais detalhes no N1 também, mas os relatórios, inclusive, da Polícia Federal são embasados por uma denúncia do ICL, aquela que foram feitas pelo Flávio VM Costa e também pela Alice Maciel, o César Calejão e o Demori, sobre o piloto, que fala sobre o uso de táxi aéreo para transporte de dinheiro, supostamente ali, com indícios de que seria para o Ciro Nogueira. Passei ontem à tarde de ontem com a Alice e com o Flávio apurando essas informações, checando datas, checando os relatórios da PF, uma apuração muito importante também que eu recomendo que vocês leiam e que a gente fala sobre, inclusive o ICL é mencionado nesses relatórios da Polícia Federal e o Mauro Matosinho também, Panunzio. Muito bom, Kleber, obrigado pelas informações. Então, até amanhã, tá? Vou correr aqui porque amanhã. Hoje eu estou atrasadaço. Tchau, Valeu. tchau. Pessoal, olha, é o seguinte, hoje tem o Lucas Rocha, o nosso Lucas Rocha aqui, o nosso carioca, às 10h30 da manhã, no Papo Legal, no Papo com a redação do ICL, tá bom? Entra lá, 10h30 da manhã, para conversar com o Lucas Rocha. papolegal.app, se você ainda não se inscreveu, se não faz parte da nossa rede social, por favor, vá lá e faça seu cadastro, é de graça, tá bom? E a enquete agora, vamos ver a enquete aqui que o Alex está me pedindo para dar? Cadê a enquete, Alex? Põe aqui no telão para mim, por favor. Está aqui a nossa enquete de hoje. Família Bolsonaro vai continuar sabotando o Brasil no exterior? Uma alusão à condenação ontem do Eduardo Bananinha a 4 anos de cana, né, pela campanha que ele fez para tentar tumultuar o processo em que o pai dele era réu, tá bom? Família Bolsonaro, então, continua sabotando o Brasil no exterior? Sim, pois não são patriotas. Não, porque vão ficar com medo da justiça. E, por fim, vão sempre se aliar aos Estados Unidos. Ocorre que os Estados Unidos uma hora mudam de governo, né? É o que tudo indica, essa hora está chegando a galope. Então vote aí na nossa enquete, por favor. Se você não conhece a nossa rede social, vá lá. É papolegal.app. É muito legal, tá? Muito legal mesmo. Pessoal, daqui a pouquinho o Lula volta. Antes que o Lula volte, eu quero mostrar para vocês uma sequência de vídeos aqui do diálogo da pancadaria entre Gilmar Mendes e André Mendonça ontem, e eu já disse para vocês que foi um nocaute.
o André Mendonça simplesmente destruiu, vou usar uma palavra que o pessoal da direita gosta, obliterou o Gilmar Mendes na sessão de ontem, tá? Foi uma pancadaria incrível, acho que até covardia do André Mendonça bater tanto assim no decano do STF. E que saudade de um Celso de Mello, hein? Que falta faz uma mente lúcida num ambiente tão, digamos assim, de baixo astral quanto é hoje o plenário do Supremo Tribunal Federal. Eles estão em guerra lá, e essa guerra não é por outra razão a não ser pela ocorrência de lobbies a favor de gente que deveria estar ao alcance da justiça num país em que rico, ainda que corrupto, vigarista, mafioso e ladrão, não pode ser tocado por ninguém, tá? Que é o que estava em questão ontem lá no Supremo Tribunal Federal. Vou botar para vocês, o primeiro vídeo começou com uma acusação gravíssima do ministro Gilmar Mendes de que havia uma volta aos métodos da Operação Lava Jato, responsabilizando diretamente André Mendonça por uma condução ilegal dos processos que dizem respeito aos queridinhos lá da corte, né? Daniel Alvorcar e seus parentes. Vamos ver o primeiro vídeo. A nossa experiência institucional recente, em particular, está repleta de exemplos dos efeitos altamente danosos que o circo midiático e a espetacularização de investigações criminais podem causar, não apenas aos direitos individuais do acusado, mas igualmente à própria elucidação dos graves fatos apurados e ao país. É evidente que eu me refiro aqui às práticas processuais autoritárias da famigerada Operação Lava Jato, que, refletindo um punitivismo inebriado com a expectativa de popularidade, ultrapassaram todas as raias da legalidade. Tudo isso que o Gilmar Mendes falou, dizendo que um colega ressuscitava as ilegalidades da Lava Jato para tentar convencer os outros integrantes dessa turma do Supremo Tribunal Federal a tirar da cadeia o pai mafioso do mafioso mor, que é o Daniel Alvorcar, mas o pai dele também não era flor que se cheire, e o primo dele, tá? E com relações muito estreitas, por exemplo, com o jogo do bicho, com milícias e tudo mais. O ministro Gilmar Mendes teve que responder uma pergunta que ficou pairando. Aliás, ele ontem estava gago, Gilmar Mendes estava com uma gagueira incrível. Mas houve um dos momentos mais tensos da história toda em que o Gilmar Mendes tentou justificar a atuação dele e dos outros companheiros da turma do Supremo, porque referendaram a prisão dos jagunços. Observe a resposta do André Mendonça. Roda para nós, Alex, por favor. Integrantes da turma, e graças inclusive à sua ação, com o encarceramento de vários deles, e essas decisões foram referendadas de forma unânime pelo colegiado, nenhuma dúvida. Como também em relação a Daniel... Gilmar, eu prendo a turma, os operadores, não prendo os mandantes. Não, a discussão que se colocou e que se coloca aqui é exatamente sobre Henrique Vocaro e Felipe Vocaro. E aí, em relação ao Felipe Vocaro, inclusive tive a oportunidade de detalhar o debate que se faz sobre a temática envolvendo aquela grande operação do BTG, em que isto foi esclarecido. Só para orientar aqui a minha equipe, Alex, agora é o vídeo número 5, tá? Quem são as pessoas a quem André Mendonça se refere como mafioso? Né? Além do pai do Vocaro e do primo do Vocaro, tem outros também. O Sicário era um desses personagens aqui. E diante da teimosia do ministro Gilmar Mendes em manter uma posição de tirar da cadeia esses bandidos de altíssima periculosidade, o ministro André Mendonça mostrou qual era a real, tá? Armas de grosso calibre, armas com numeração raspada, relações sediciosas com um bicheiro muito poderoso, contratação de milicianos, de policiais federais corruptos e até gente da Interpol para massacrar e constranger todos aqueles que Vocaro julgava ameaçá-lo, né? Vamos ver esse trecho do vídeo, por favor. Robustos indícios de que Manuel lidera uma organização fortemente armada, com integrantes que realizam segurança privada, portando diversos armamentos de grosso calibre, incluindo fuzis, veículos blindados e outros recursos típicos
de organizações paramilitares. E Manuel, inclusive, propaga discursos em favor da morte de policiais militares que não trabalham junto com ele. Esse Manuel é um bicheiro, tá? É um bicheiro que foi usado pelo Vorcaro para constranger um comandante de um barco e um chefe de cozinha. Olha só, gente que ele achava que era perigosa para ele, que tem os segredos dele, né? E agora o que está no foco assim, das atenções para o futuro é o que virá quando a nuvem do celular do sicário for aberta, né? Porque a determinação judicial já foi tomada, anunciou ontem o ministro André Mendonça. Vou chamar o Lula aqui agora para o nosso papo sobre política. Já estamos super atrasados, né, Lula? Mas, Lula, que surra que o André Mendonça deu ontem no Gilmar Mendes, hein? Eu fiquei até com pena dele, sabia? Isso. Fábio, o que aconteceu ali naquele julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal foi o destampatório das tensões internas do tribunal, né? O ministro Gilmar Mendes foi voto único e vencido, né, de 3-1, para ele votou, né, no julgamento por soltar o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, justificando que cabiam medidas cautelares que não fosse a prisão, mas prevaleceu a prisão. O ministro Cássio Nunes, sobretudo, perfilou inteiramente com André Mendonça, mas disse o seguinte: faço isso em confiança, né? O ministro Dias Toffoli se julgou suspeito, né, para este julgamento, por tudo que a gente sabe, por tudo que veio à tona, né? E o Luiz Fux perfilou com André Mendonça, até porque é um adversário histórico do Gilmar Mendes no tribunal. Mas o que aconteceu ali foi a eclosão das grandes tensões, né, que estão no horizonte do STF, em razão de todo esse escândalo master, né, e de tudo que está envolvido nesses documentos, nesses vídeos, nesses arquivos de celulares, nos contratos com escritórios de advocacia, né, contratos que envolvem a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que é da outra turma, não estava naquele julgamento de ontem. Agora, você trouxe em vídeo anterior o nome do Roberto Podval como sendo o proponente daquela delação seletiva ao ministro André Mendonça, que foi recusada, mas que não foi propriamente denunciada e deveria ter sido. O ministro André Mendonça, nesse caso, a meu ver, prevaricou, né? Ele, ter trazido esse tema à luz naquele debate, naquele julgamento, mas ele tinha que ter chamado a lei para tirar o advogado, que a Malu Gaspar diz que era o Roberto Podval, né, da sala dele. O Roberto Podval foi colega de turma no Largo de São Francisco de Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes. Eles eram do mesmo grupo, dos mesmos grupos de estudo, da mesma época, na Faculdade de Direito de São Paulo, da USP, no Largo de São Francisco. E o Roberto Podval, de fato, é um dos maiores criminalistas do país e, nos últimos anos, ele se consolidou, ele trouxe o escritório para Brasília e se consolidou como um advogado criminalista com clientes muito fortes, na medida em que as delações, em que o instrumento da delação premiada avançou. E vamos lembrar aqui, o instrumento da delação premiada, ele só passou a existir a partir do governo Dilma Rousseff, que foi quem chancelou, quem sancionou a lei das delações premiadas, a lei da corrupção privada, e isso funcionou, no fim das contas,
contra ela própria, né? Pelo uso, pela manipulação das delações premiadas dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Federal e dentro do Supremo Tribunal Federal, em todo o processo da Operação Lava Jato, né? Então, o que nós estamos assistindo a um novo processo de depuração do Supremo Tribunal Federal a partir desse destampatório, né, que testemunhamos ontem no julgamento da segunda turma, Fábio. Olha, foi um dia de muitas novidades, porque o sigilo dessa parte, né, o sigilo atinente a essa parte do que estava sendo julgado ontem foi quebrado pelo ministro André Mendonça, e aí a gente pôde conhecer detalhes que estão longe ainda de fazer o desenho definitivo, né, Lula? Porque falta muita informação. Por exemplo, que vai sair do celular do sicário é algo que pode impactar profundamente essas investigações, a julgar pela expectativa da própria irmã dele, né, que ficou apavorada com essa história toda. Agora, o senador Ciro Nogueira, vou até botar a foto aqui de novo, para você ver aqui, eu fiz aqui um memezinho aqui, vou botar aqui para você ver, Lula. Não, olha aí, ó. Enquanto você põe a foto, só dizer o seguinte, que vazou o diálogo lá de o Daniel Vorcaro pedindo a um dos operadores dele para que providencie o avião para as Quengas. O avião para as Quengas. O Ciro Nogueira era passageiro desse voo ou não? Do voo das Quengas? No outro avião, sim. Ele estava em outro avião. Estavam todos indo para Trancoso, né, para o Cine Trancoso, que nós demos aqui em primeira mão, no ICL, na revista Liberta, na primeira edição da coluna Reserva Exclusiva. A gente abre a Reserva Exclusiva com uma nota, né, sobre o Cine Trancoso. E isso está vindo à tona agora porque o Daniel Vorcaro pede um avião para as Quengas, para irem para Trancoso, e ele já tinha levado no avião dele deputados, senadores e integrantes do Poder Judiciário. Fábio, imagina, como se dizia em 2014, imagina na Copa. E nós estamos na Copa. Imagina na Copa. Agora, a informação de que havia uma mesada, nós inclusive aqui no ICL Notícias também fomos quem denunciou isso, né? A relação sediciosa do senador Ciro Nogueira, que o piloto Matosinho falou para nós aqui, pela primeira vez na história, trouxe à baila esse assunto, que o senador Ciro Nogueira era mantido como uma garotinha de programa pelo Daniel Vorcaro. E eu estou usando essa analogia aqui porque não tem nada contra garoto de programa não, beleza. Só que ele se deixava abusar por dinheiro. É uma espécie de prostituição na política. Ele transformou o mandato de senador em casa de lenocínio, não é isso, Lula? É sim, e é espantoso como o Ciro Nogueira, que poderia ter sido uma personagem completamente diferente da centro-direita brasileira, pela trajetória que ele construiu no início da carreira dele, né, dentro da Câmara dos Deputados, ele poderia, com o jeito ardiloso dele, com um jeito um pouco cínico, um pouco hipócrita, de querer ser amigo de todo mundo, de querer juntar todo mundo na mesma mesa, tal, mas era um personagem que no início da trajetória política ele poderia ter tido um fim diferente. Só que o fim dele está chegando e toda a trajetória é muito feia, porque no meio disso tudo não tinha um projeto político, não tinha um projeto administrativo, não tinha uma ideia de país. Era a política pelo lobby. A política pelo lobby para o enriquecimento pessoal ou de grupos. É isso que a gente está vendo emergir agora, né, que vem à tona as profundezas desses arquivos de celular, desses arquivos telemáticos e desses diálogos do grupo, reunido por essa personagem
inacreditavelmente pérfida que era o Daniel Vorcaro. E o entorno dele também, porque são iguais, né, Lula? A gente não pode dizer Exatamente. pessoas que andavam, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Essa é a máxima, mais, sabe, vagabundo anda com vagabundo, né? Um gambá cheira outro. Então, assim, a história desses políticos aí que está chegando, espera ao epílogo, a gente nunca sabe, né? Mas outros da mesma natureza um dia se perderam aí no noticiário policial e acabaram indo para o ostracismo. Romero Jucá, por exemplo, né? Nunca mais apareceu. Não. E, Fábio, desde quando você não ouve falar de Antônio Rueda? Antônio Rueda é sócio do Ciro Nogueira na Federação União Progressista, né? O maior ajuntamento de partidos da política brasileira. O Antônio Rueda está sumido, né? Ninguém ouve, ninguém viu. Só quem está vendo o Antônio Rueda é quem está metido, fuçando os documentos do Daniel Vorcaro do caso Master. Já vem. Agora, o Rueda é sócio do Ciro Nogueira em todo esse processo e nesse filme B da política brasileira. Pois é, olha, eu quero colocar aqui, eu quero um comentário do Lula sobre essa fala. Por favor, coloca para mim o Gilmar 04 aí, o Anderson, na ponta da agulha. Me avisa aqui, Alex, se está pronto. Tá, se estiver pronto, roda já, porque esse aqui foi o momento mais grave. Ou tantas revelações graves ontem, da milícia do Vorcaro, do uso de policiais federais, do uso de armas raspadas para constranger gente, para ameaçar de morte e tudo mais. Mas essa parte foi uma parte muito significativa. Roda o VT, por favor. Vamos ver quando o André Mendonça olha nos olhos de Gilmar Mendes e fala, tem um sistema gerando vícios aqui, tá? Nos olhos. Bota para nós, por favor, Alex. Tentou a primeira proposta de delação, eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Não, eu acho que todos nós devemos zelar para evitar ensejarmos não só a nulidade, mas a hipótese de suspeitas sobre a condução do... E mais que isso, ministro Gilmar, tentativas de obstaculizar as investigações. Não, e isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Lula, eu estou só assistindo. Eu não sou um otário. O que será que ele quis dizer, hein? Exatamente. Fábio, quando o ministro André Mendonça pegou a relatoria desse caso, nós dissemos aqui, André Mendonça pode ser uma surpresa. E isso pode significar a mudança de grupo dele dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi nomeado como terrivelmente evangélico, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com um apoio firme da Michele Bolsonaro, então primeira-dama na época, né, com todo o apoio das denominações evangélicas, mas ele integra a Igreja Adventista, que não é desse movimento neopentecostal, é diferente, e essa diferença não é pouco sutil. Ele também teve o apoio da Michele Bolsonaro, sim, mas não teve o apoio firme e focado do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. O André Mendonça é de carreira da AGU. Então é o seguinte, Fábio, ele está avisando, eu mudei e agora eu estou sentado nessa cadeira, vestindo essa toga, o poder está comigo e é igual ao seu, ministro Gilmar Mendes, que é o decano. Muito bom. Lula, muito obrigado por hoje, então. Um abração para você, até amanhã. A gente se encontra aqui amanhã às 7 horas no Papo de Boleiro para seguir continuando esse galinheiro em que se transformou a política brasileira, né? Vergonhosamente serviu a esse Daniel Vorcaro. Um abração para você, Lula. Abraço e chama bem aí o orçamento secreto, porque estamos nisso. Beleza, maravilha. Então vou aproveitar agora que o Lula falou. Olha só, quando o Lula fala que estamos nisso, é que nós dois estamos nisso, tá? Ele foi meu super editor aqui nessa uma parte desse documentário, que é muito maior do que o que eu fiz.
aqui, da minha participação é pequena, mas o documentário é denso, né, e vale super a pena assistir, porque você vai entender finalmente o que significa orçamento secreto, o que significa emenda PIX, o que significa emenda de pagamento compulsório, porque isso tudo cria um ambiente de corrupção que no Brasil tentou se transformar em um ambiente indevassável, né, quando o Congresso resolveu peitar o ministro Flávio Dino e mandar as favas da legislação, o artigo 37 da Constituição e tudo mais. Então não perca, no dia 28, daqui a 2 domingos, aqui no ICL, às 8 horas da noite, a estreia da nossa série documental sobre o orçamento secreto, tá? Se você quiser já pegar o seu convite, vai aqui no despertacl.com.br, deixa lá seu e-mail, a gente manda o aviso para você no dia e você vai fazer parte dessa plateia na qual estaremos todos nós aqui do ICL, tá bom? É isso, já fiz o meu chamado, agora vamos lá para o resultado da nossa enquete. A família Bolsonaro vai continuar sabotando o Brasil no interior? Sim, não são patriotas, 2/3 da nossa audiência, tá? Só 1% disseram que eles agora vão ter medo da justiça. E outros 35%, praticamente outro terço, acham que eles vão continuar se ocultando lá nos Estados Unidos. Mas a pressão americana pelo combate ao crime organizado não contempla corrupção, será? Será que Bananinha, preso lá com um pedido de deportação, vai permanecer abrigado por esse governo do Trump? Vamos aguardar, né? Bom, falta só a nossa audiência hoje, já está aqui na tela para vocês. 27.555 pessoas, nós estamos 11 mil adiante da Jovem Pan, que logo atrás vem a CNN Brasil com 14 mil, Revista Oeste, TV 247, Record News e aí segue a fila. Brigadão, gente, valeu, hein? Olha, o dia hoje vai ser quente também, tá? Não perca o N1 que vem aí. E olha, já vou antecipar que nós temos o Papo com a Redação todo dia, já falei para vocês, né? E o Lucas vai estar aqui às 10h30 para conversar com vocês, todos da nossa audiência. Vocês aproveitem para falar com o Lucas, trazer reivindicações, críticas, elogios, o que vocês quiserem, tá bom? Valeu, pessoal. Bom dia para vocês. Amanhã às 7 estamos aqui de volta. 2026 é ano de eleição e os políticos vão ficar desesperados quando souberem que no dia 28 de junho o ICL vai exibir os primeiros episódios da série documental Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma série documental que vai mostrar para as pessoas para onde foram os mais de 150 bilhões de reais destinados de uma maneira absolutamente opaca para os deputados e deputadas, senadores e senadoras da República. O que vocês vão ver não é nada menos do que uma bomba, com certeza. Depois desse documentário, alguma coisa vai ter que ser feita. Um abraço e até o dia 28.